Meu nome é Camila, tenho 42 anos hoje, mas o que vou contar aconteceu quando eu ainda era recém-formada, com apenas 24. Eu trabalhava num hospital de médio porte na zona norte de Belo Horizonte, num setor chamado Enfermaria B, que era misto. Atendia pacientes clínicos e também os paliativos. O tipo de lugar onde a luz nunca é realmente forte o suficiente e o silêncio pesa. Foi no meu quarto plantão noturno que me deixaram sozinha pela primeira vez na Enfermaria B. Lembro bem da chefe dizendo, se der algo, chama no rádio. Mas hoje vai ser tranquilo, tem pouca gente. Tranquilo. Na prática, isso significava que só 4 quartos estavam ocupados. Os outros estavam limpos, esperando novas internações. Entre eles, o 312. Desde o primeiro dia, notei que as auxiliares evitavam aquele quarto. Uma vez perguntei se tinha alguma restrição, e a resposta foi sempre vaga. Melhor deixar ele vazio mesmo. É perto da escada de emergência, pega muito ruído. Mas naquela noite era só eu. E, sinceramente, preferia fazer as rondas do que ficar sentada ouvindo o tic-tac do relógio da enfermagem. A primeira vez que entrei no 312, senti um cheiro diferente. Não era só o desinfetante. Era como pano molhado, coisa guardada demais. O quarto era duplo, 2 camas, a janela fechada. Mas o que me incomodava de verdade era o espelho acima da pia. Grande, antigo, com pequenas rachaduras nas bordas. Eu evitava olhar diretamente para ele. Fiz a vistoria, fechei a cortina entre as camas por hábito e fui embora. E foi só então que começou. Na volta para a sala, ouvi o bip do sensor de chamada. Aqueles botões vermelhos que os pacientes usam para pedir ajuda. Só que nenhum paciente estava no 312. Voltei, entrei e o botão estava mesmo ativado. Desliguei. Conferi as conexões. Tudo certo. Mas, por precaução, fiz um relatório curto e deixei avisado para o técnico do próximo turno. Voltei para a enfermagem. 10 minutos depois, o mesmo bip. Mesmo quarto, mesma sensação de frio nos braços. Na manhã seguinte, com as olheiras de quem não dormiu, fui direto falar com a enfermeira-chefe. O quarto 312 está com defeito no botão de chamada. Tentei soar técnica, neutra. Ela me olhou por cima dos óculos, como quem já sabia o que eu ia dizer. Foi o quarto da Dona Maria da Conceição, né? Disse, ajeitando uns papéis na prancheta. Isso, respondi hesitante. Ela foi a última paciente. Foi. Internada no paliativo. Parou de respirar numa madrugada da semana passada, sozinha. Aquilo me arrepiou de um jeito estranho. A ideia de morrer só, num quarto gelado de hospital, me atingiu com uma tristeza que eu não esperava. Mas a enfermeira continuou tentando desviar. A manutenção já revisou os sensores, devem ser interferências, mas se quiser, pode não entrar mais lá sozinha. Voltei para casa com aquela frase na cabeça, morreu sozinha. Nos dias seguintes, fui realocada para a ala cirúrgica, mas bastou uma colega adoecer para me chamarem de volta para a enfermaria B. Era meu segundo plantão seguido naquela área. Já era quase meia-noite quando fui verificar os sensores da ala. E mais uma vez, bip no 312. Dessa vez, levei um rádio. Falei comigo mesma em voz alta. É só um botão velho. Não tem ninguém lá. Não tem ninguém. Mas quando entrei, senti que tinha sim. A cortina entre as camas estava levemente balançando. Fechei a porta devagar. O botão de chamada estava aceso. Eu o desliguei e quando me virei para sair, ouvi um barulho seco, como se alguém tivesse passado a unha na parede. Lento, arranhado, de cima para baixo. Virei bruscamente. Nada. Silêncio total. Não sei porquê, mas olhei para o espelho. E juro que vi a cortina atrás de mim se mover, sozinha, sem vento, sem explicação. Na manhã seguinte, pedi para revisar as câmeras internas. Um dos técnicos me mostrou a filmagem da noite anterior.
Era uma câmera sem áudio, mas a imagem era clara. Às 2h23 da manhã, a cortina entre as camas se move, para o lado, como se alguém tivesse puxado, e logo depois o botão de chamada se acende, sozinho. Deve ser falha de circuito, disse o técnico, mas ele mesmo não conseguia desviar o olhar do vídeo. Depois daquela gravação, ninguém mais quis ficar no turno da madrugada na enfermaria B sozinho. Passamos a nos revezar. Mas, curiosamente, ou talvez tragicamente, o quarto 312 continuava vazio. Nenhum paciente era direcionado para lá. E mesmo assim, o botão seguia tocando, quase sempre entre 2h20 e 2h30 da manhã. Uma auxiliar mais antiga, a dona Cida, um dia me chamou num canto e disse: "Sabe o que eu acho, Camila? Tem gente que morre pedindo ajuda, e quando ninguém vem, continua chamando. Aquilo ficou na minha cabeça por dias." No terceiro plantão seguido naquela semana, por volta das 2h25, enquanto terminava uma ficha, escutei um sussurro vindo do corredor. Era baixo, fraco, mas distinto. Parecia choro. Levantei, peguei a lanterna pequena que sempre levávamos no bolso e fui na direção. E quando me aproximei do 312, a paciente do quarto ao lado, uma senhora com Alzheimer avançado, gritou de dentro: "Manda calar essa mulher! Ela não para de chorar! Ela chora toda noite! Manda ela calar!" Fiquei paralisada. A idosa quase não falava. E agora dizia com clareza que ouvia uma mulher chorando. Justamente naquele quarto. Respirei fundo. Entrei. A cortina estava se movendo, não balançando com vento, se movendo para o lado como se alguém invisível atravessasse o quarto. "Tem alguém aí?" eu disse sem saber por quê. A resposta foi o barulho do sensor apitando de novo. Olhei o botão. Ele acabara de ser apertado, comigo olhando, sem ninguém por perto. Aquilo foi demais. Saí, fechei a porta, tranquei. Na troca de turno, contei tudo para um colega. Ele riu, desconversou, mas me mandou um áudio no fim do dia. "Camila, fui rever as gravações. E sabe a que horas a cortina mexe? Sempre 2h27. 3 noites seguidas, 3 vezes, o mesmo movimento. Na quarta noite, antes de sair de casa, tive um sonho. Ou talvez um pesadelo. Estava no hospital, no corredor. O botão do 312 apitava e eu me aproximava. Ao abrir a porta, ouvi uma voz feminina, baixa, pedindo: "Por favor, me deixa voltar." Acordei com o coração disparado e um gosto estranho na boca. Levei minutos para entender que não era só um sonho. Aquela era a mesma frase que eu achava ter escutado antes de acordar nos últimos 2 dias. Eu deveria ter recusado o plantão naquela noite. Já estava exausta física e mentalmente, mas aceitei. Algo em mim precisava saber se tudo aquilo era real ou apenas o resultado de noites mal dormidas. Cheguei às 19h e notei que tinham isolado o quarto 312, um aviso improvisado na porta, em manutenção. Mas lá pelas 23h, o técnico de segurança apareceu. "Camila, a gente precisa checar o painel do 312. Parece que está gerando alarme em outros quartos." Engoli seco, peguei as chaves. Fomos juntos. Quando abri a porta, o cheiro era diferente, mais forte. Quase um cheiro de flor murcha misturado com mofo. O espelho estava parcialmente coberto por uma fita preta. A cortina recolhida. Tudo quieto. O técnico abriu o painel e começou a mexer nos fios. Eu fiquei parada, observando. Sem motivo, olhei para o espelho e vi algo. Atrás de nós, do lado da cama onde Dona Maria havia ficado, tinha uma silhueta escura, parada, como se nos observasse. Virei para trás, nada. O técnico perguntou se eu estava bem. Respondi que sim. Mentira. E foi quando o alarme disparou de novo. Só que dessa vez, não era o botão da cama, era o da porta de emergência que dava para a escadaria lateral. Corri até lá, estava entreaberta.
O segurança do turno seguinte, que estava chegando, jurou ter visto alguém com roupa branca descendo correndo. Mas não havia ninguém nas escadas. Mais tarde, sozinha na sala da enfermagem, recebi uma ligação interna. Era do ramal do 312. A respiração do outro lado era fraca, rasgada, e a mesma voz do meu sonho sussurrou: "Por favor, me deixa voltar." Desliguei. Ou, melhor dizendo, o telefone ficou mudo por conta própria. No dia seguinte, pedi para ser transferida de setor. E fui. Nunca mais entrei no 312, mas às vezes, em noites muito silenciosas, eu sonho com aquele quarto e com o som do botão de chamada apitando, sempre às 2h27. Meu nome é Marcelo. Tenho 38 anos hoje, mas essa história aconteceu quando eu ainda tinha 26. Trabalhava como enfermeiro noturno num hospital universitário no interior de São Paulo. O setor era a clínica médica, uma ala que misturava pacientes crônicos com internações mais simples. Foi numa dessas semanas em que tudo parecia normal que conheci o Sr. Amâncio. Ele tinha 73 anos. Lúcido, gentil, daqueles senhores que agradecem até por tomar remédio amargo. Foi internado com uma infecção respiratória leve, sem complicações. Nada indicava que ficaria ali por mais de 3 dias, mas na primeira noite, ele pediu uma coisa estranha. "Por favor, moço, pode deixar uma luz acesa, nem que seja a do banheiro. Só não apaga tudo. Eles aparecem no escuro." Achei que era ansiedade, talvez algum trauma antigo. Conversei com ele, tentei acalmá-lo, mas ele continuava olhando para o teto, como se esperasse algo cair de lá. "Eles vêm quando a luz se apaga", repetia. "Eles quem, Sr. Amâncio?" perguntei. Ele balançou a cabeça devagar, os olhos marejando. "Eles só ficam parados, olhando." Aquilo me deixou inquieto. Comuniquei à médica de plantão, que solicitou uma avaliação psiquiátrica pela manhã. Mas até lá, era comigo. Naquela madrugada, precisei apagar as luzes do corredor por um curto-circuito. E, sem querer, o quarto dele também ficou no escuro por alguns minutos. Quando voltei para checar, encontrei o senhor. Amâncio, encolhido na cama, de lado, tremendo. Tinha arrancado o acesso do soro e arranhado os próprios braços, tentando esconder o rosto. Os olhos estavam tão abertos que pareciam saltar. "Não deixa eles me levarem", murmurava. "Eles estão no teto, me olhando." Chamei a equipe, estabilizamos ele, aplicamos calmante leve. Mas algo nele tinha mudado. O olhar já não era o mesmo, e isso foi só o começo. No dia seguinte, o psiquiatra avaliou o Sr. Amâncio. Resultado: nenhuma evidência de delírio, demência ou qualquer transtorno grave. Ele está orientado, consciente e tem total noção do que diz. Só assusta o jeito como ele diz. Foi o que o médico comentou. Só que à noite tudo mudava. Mesmo com a luz do banheiro acesa, o Sr. Amâncio evitava olhar para cima. Cobríamos ele, ajeitávamos os travesseiros e ele pedia: "Me deixa de lado, com a cara para a parede. Não quero ver eles de novo." Passei a prestar mais atenção. Comecei a anotar os horários em que ele ficava mais agitado. Sempre depois das 2 da manhã. Numa dessas madrugadas, a auxiliar foi ao banheiro e deixou a luz do quarto apagar automaticamente. Minutos depois, escutamos o som de metal batendo. Era o suporte de soro caído. Corri até o quarto. O Sr. Amâncio estava no chão, encostado no canto entre a cama e a parede, com os olhos arregalados e o peito ofegante. Eles desceram, estavam em cima, parados, me olhando. Um deles chegou perto. "Tem um mais alto", ele sussurra. A forma como ele descrevia aquilo não parecia invenção, não tinha a agitação de um delírio, era mais como medo aprendido, como quem já viu aquilo antes.
como quem sabia do que estava falando. Solicitamos tomografia, exames de imagem, nada. Clinicamente ele estava bem, mas os arranhões nos braços aumentavam, mesmo sem ele conseguir alcançar algumas partes. Era como se alguém o tivesse segurado com força. E numa madrugada mais fria que o normal, por volta das 3h10, encontrei o Sr. Amâncio de olhos vidrados para o teto, com as palavras na boca quase engasgadas. Eles estão aqui. Corri até ele. O monitor cardíaco disparou em alerta. Taquicardia violenta, pressão despencando, pupilas dilatadas, e então ele apontou para o teto, com o braço trêmulo. E disse a frase que até hoje não sai da minha cabeça: "Não deixem que eles entrem com ela." E apontou para a maca vazia que estava encostada na parede, sem ninguém. Minutos depois, ele teve uma parada cardíaca. A morte do Sr. Amâncio foi considerada um infarto súbito. Natural, segundo o médico, mas para quem estava naquela madrugada, nada pareceu natural. No relatório, mencionamos os arranhões, a agitação, a fala estranha sobre a maca vazia. Mas aquilo não entrou oficialmente no prontuário. Nem a parte em que o sensor de queda não tocou, mesmo com ele no chão. Os dias seguintes foram abafados. O clima no setor ficou pesado. Os próprios técnicos passaram a evitar o quarto onde ele ficou. Mas o pior veio depois. 2 dias após o óbito, um novo paciente foi internado no mesmo leito. Um homem mais jovem, com uma hérnia complicada, sem histórico psiquiátrico, sem traumas aparentes. Na primeira noite ele estava bem, tranquilo. Na segunda, acordou suando, com os olhos arregalados. "Tem alguém no teto? Parado?" sussurrou. Eu congelei. Pedi que ele explicasse melhor. Ele não conseguia, tremia. Dizia apenas que alguém o observava de cima, que quando piscava, a coisa se aproximava. Tentamos acalmá-lo. Até então, podia ser apenas sugestão, um medo comum, talvez provocado pelo ambiente hospitalar. Mas, na terceira noite, ele apareceu com os mesmos arranhões, mesmos locais, mesma profundidade, e de novo, sem ninguém tocar o alarme. Fomos revisar as câmeras do corredor. Em determinado momento, entre 2h e 3h da manhã, a filmagem mostra ele levantando da cama, parando de pé e olhando para o teto sem piscar por quase 7 minutos, parado, olhos fixos, como se estivesse esperando. O enfermeiro da ronda noturna contou que o encontrou depois sentado na maca de atendimento ao lado, repetindo em voz baixa: "A sombra mais alta quer levar ela. Diz que a outra já abriu caminho." Ninguém entendeu. Ele foi transferido no dia seguinte a pedido da família, depois de uma crise nervosa inexplicável. E o leito, vazio, a partir de então foi deixado de lado, desativado, como se o próprio hospital quisesse esquecê-lo. Mas tem algo que nunca esquecerei. Na última noite em que entrei naquele quarto, só para checar os equipamentos antes de fechar, olhei, por impulso, para o teto. E por um instante, talvez alucinação, talvez cansaço, juro que vi marcas, como se mãos enormes tivessem pressionado o forro de gesso por dentro. Depois daquele segundo paciente, o leito ficou lacrado por semanas, oficialmente por manutenção de equipamentos. Mas todos sabíamos o motivo real. A maca que ficava encostada na parede, a mesma que o Sr. Amâncio apontou antes de morrer, foi removida. Dizem que um dos zeladores, ao tentar levá-la para o almoxarifado, teve uma crise de pânico no elevador. Jurou que viu alguém deitado nela e que essa pessoa sorria, mas com os olhos completamente pretos. A história circulou entre os funcionários por semanas. O turno da madrugada ficou mais silencioso, mais pesado. Pessoas evitavam até passar em frente ao antigo quarto do Sr. Amâncio. Alguns meses depois, numa noite particularmente fria, eu estava fazendo ronda de rotina e decidi verificar o sistema de alarmes.
Passei por vários quartos, todos vazios, até que o painel principal piscou. Alerta no quarto 214. Justamente o leito antigo. O mesmo. Corri e abri a porta. Nada. Mas o monitor de batimentos estava ativado, funcionando. Como se houvesse alguém ali. A maca, uma nova, completamente diferente da anterior, tinha marcas no lençol. Como se alguém tivesse acabado de se levantar. Chamei um colega que entrou comigo. Ele notou o cheiro. Não era álcool, nem desinfetante. Era algo mais denso, ferroso, como cheiro de sangue velho. Desligamos o equipamento, fechamos o quarto, deixamos um aviso para verificação técnica urgente. Na manhã seguinte, uma enfermeira da UTI me chamou. "Você viu isso?" Ela disse, mostrando o relatório de entrada de um novo paciente. Era um idoso, recém-transferido da emergência. Diagnosticado com um surto psicótico após acordar, dizendo que as pessoas no teto estavam de volta. E sabe de onde ele veio? Da mesma cidade do Sr. Amâncio. E mais, o nome da filha do paciente era o mesmo que o Sr. Amâncio tinha murmurado segundos antes de morrer. Ela, a ela da frase. Não deixem que eles entrem com ela. Até hoje, não sei o que isso significa, mas depois daquele plantão, pedi demissão. Troquei de cidade, troquei de vida, só não consigo trocar de lembrança. E sempre que vejo uma maca vazia, fico imaginando o que ou quem pode estar ali, esperando para voltar. Meu nome é Tatiane, tenho 33 anos e trabalho como enfermeira pediátrica desde os 22. Essa história aconteceu quando eu estava com 27, num hospital público do interior do Paraná. Era um lugar pequeno, mas a ala infantil era bem estruturada, com paredes coloridas e brinquedos doados pela comunidade. Naquela semana, recebemos a Mariana, 6 anos, rosto pálido, voz baixa, olhos assustados. Ela havia sido internada com uma bronquite leve, apenas por precaução. Sem febre, sem complicações. Tudo indicava que seriam 2 ou 3 dias e alta. Mas logo na primeira noite, percebi que havia algo errado. Mariana se recusava a deitar. Ficava sentada na cama, com os olhos fixos na parede do fundo. A mãe, exausta, tentava acalmá-la. "Dorme, filha. Está tudo bem aqui." Mas Mariana balançava a cabeça devagar. Quando a luz desliga, ele vem. Ele fica no canto. E eu não gosto dele. Pensei que fosse medo do escuro. Algo comum em crianças. Deixamos a luz do corredor acesa. Mas na madrugada, ouvi a mãe chamar por mim, desesperada. Mariana estava em pé na cama, os olhos arregalados, apontando para a parede. "Ele está ali. Ele não tem rosto. E ele me olha." A menina tremia. Tinha feito xixi na cama. Tentamos acalmá-la, demos um sedativo leve, mas ela só dormiu depois de horas. Na manhã seguinte, ao trocar os lençóis, notamos algo estranho. Na parte inferior, bem próximo aos pés da criança, havia riscos feitos com a unha, marcas curvadas. Como se alguém tivesse desenhado ou tentado marcar algo. No segundo dia de internação, Mariana parecia um pouco mais calma. Conversava baixo, aceitava comida, mas continuava evitando olhar para os cantos do quarto. Quando fui checar os sinais vitais no final da tarde, notei que ela havia riscado de novo o lençol. Dessa vez, com mais precisão. Eram 2 figuras. Uma criança pequena, com 2 olhos e um sorriso. E outra, maior, sem olhos, sem boca, apenas uma mancha no rosto. E as 2 estavam de mãos dadas. "Quem desenhou isso, Mariana?" Perguntei com calma. Ela hesitou, olhou para a mãe e respondeu: "Eu não. Foi ele. Ele disse que se eu desenhar, ele não leva ninguém hoje." Fingi não entender. Tentei manter o ambiente leve.
mas quando tirei o lençol para trocar, senti um arrepio. Na parte de trás, onde o tecido encostava no colchão, o mesmo desenho estava invertido, como se tivesse sido feito de dentro para fora. Avisei discretamente a psicóloga do setor. Ela conversou com a mãe e com a menina, mas nada que justificasse aquele comportamento. Mariana não tinha histórico de abuso, traumas ou transtornos. Era uma criança tímida, mas saudável. Só que, na terceira noite, a situação piorou. A enfermeira do turno da madrugada me contou no dia seguinte que encontrou Mariana em pé na frente do vidro da porta, olhando fixamente para o corredor escuro. Quando ela perguntou o que estava fazendo ali, a menina respondeu: "Ele me chamou. Diz que hoje era dia de levar alguém." Assustada, a enfermeira foi verificar a câmara de segurança. E lá estava a imagem. Mariana levantando sozinha às 2h46 da manhã, abrindo a porta devagar e ficando parada por mais de 4 minutos, olhando para o vazio, ou para alguém que a câmera não captou. Na manhã seguinte, ao abrir a cortina do quarto, vi algo que me fez gelar. Um dos desenhos que ela fazia apareceu rabiscado na parede de vidro interno, por dentro do isolamento. E ela disse apenas: "Ele não gosta quando alguém reza por mim, por isso ele desenhou ali." Aquela manhã foi a primeira em que a equipe começou a evitar o quarto de Mariana. Mesmo sem dizer em voz alta, o clima era claro. Algo ali estava fora do normal. A auxiliar que fazia a limpeza me chamou em particular. "Dona Tati, aquela menina tem algo errado. Ontem limpei o vidro por dentro. Usei álcool. Ficou impecável. Mas hoje de manhã, aquele desenho estava ali. Mesmo lugar, mesmo risco." A psicóloga passou a visitar Mariana 2 vezes ao dia, mas toda tentativa de explorar os desenhos acabava do mesmo jeito. Ele disse que se eu falar demais, ele entra em casa pela janela. Ela nunca dizia quem, nunca dizia o quê, só chamava de ele. Na quarta noite, uma técnica do turno das 2 passou mal enquanto preenchia o prontuário de Mariana. Sentiu uma pressão forte no peito, como se o ar tivesse ficado mais denso. Disse que a luz do banheiro do quarto piscou 3 vezes e viu uma sombra passar atrás da cortina, mesmo sem ninguém ali dentro. Achei que fosse a menina em pé na cama, mas ela estava dormindo profundamente, contou depois. A equipe decidiu então transferi-la para um leito de isolamento com câmera 24 horas. Era uma sala menor, mais fria, sem decoração, ideal para observação. Mas naquela mesma noite, Mariana acordou gritando: "Ele não gostou! Ele disse que agora é com vocês!" A câmera captou o momento. No exato minuto em que ela grita, o sensor de movimento do corredor acusou passos passando em frente à porta, quando ninguém da equipe estava ali. O mais assustador: na gravação, aparece um vulto escuro, rápido, projetando sombra dentro do quarto, mesmo com a porta trancada. Na manhã seguinte, os lençóis do novo leito apresentavam marcas profundas de unha, e pela primeira vez, Mariana se recusou a falar. Ficava em silêncio, olhar fixo, até que disse apenas uma frase: "Ele mora aqui desde antes do hospital. Vocês que trouxeram luz demais." Depois daquela madrugada, Mariana entrou em um estado de apatia profunda. Não respondia mais a perguntas, não desenhava, apenas olhava para o canto do quarto. A mãe, que sempre dormia com ela, passou a chorar todas as noites. Dizia que sentia a cama tremer, que acordava com frio mesmo debaixo de cobertores. "É como se alguém passasse por mim, devagar." Como se alguém procurasse por ela. Na noite seguinte, a avó de Mariana veio visitá-la. Religiosa, trouxe um pequeno terço, enrolou nos dedos da neta e começou a rezar baixinho. Enquanto isso, a menina fechou os olhos e sussurrou: "Ele não gosta disso. Ele vai riscar tudo de novo.
No fim do plantão, quando fomos trocar os lençóis, encontramos um novo desenho, feito com mais força, mais fundo. Dessa vez, eram várias figuras sem rosto e no centro, uma criança ajoelhada, cercada. A psicóloga pediu apoio espiritual. Um padre foi chamado, fez orações discretas pelo setor, mas na manhã seguinte ele se recusou a voltar. Aquilo que está ali não é desta terra, disse apenas olhando para a janela do quarto. O estado de Mariana piorou. Ela começou a ter crises respiratórias sem motivo clínico. Os exames não mostravam nada anormal, mas ela dizia: ele está puxando o ar de dentro de mim. Ele disse que agora é a vez dele. A internação durou mais do que qualquer caso similar. Quando finalmente teve alta, os lençóis do quarto continuavam aparecendo riscados, mesmo com o quarto vazio e trancado. Por precaução, a direção decidiu fechar a ala pediátrica por uma semana. Limpeza geral, troca de cama, pintura. Mas uma funcionária da manutenção jurou ter ouvido, no último dia, o som de unhas riscando o vidro do armário de remédios. E o mais estranho, no último dia de trabalho ali, peguei meu jaleco e dentro do bolso encontrei um pedaço de lençol dobrado. Com um pequeno risco, duas figuras, uma delas sem rosto. E até hoje me pergunto por que aquela criança queria tanto desenhar aquilo. Ou pior, ela queria mesmo. Me chamo Renato, tenho 46 anos e sou técnico de enfermagem há mais de 20. Durante quase 8 anos, trabalhei num hospital de 5 andares em uma cidade no interior de Minas. Não era um lugar moderno, mas era funcional, exceto pelo elevador dos fundos, o velho elevador de serviço. Durante o dia, ele funcionava normalmente, levava maca, medicamentos, equipe, mas à noite ele parecia ganhar vida própria. Toda madrugada, por volta das 2, ouvíamos o ding vindo do fim do corredor, portas abrindo. Sem ninguém ter chamado. Os primeiros meses, achamos que era defeito. Depois, os técnicos juraram. O sistema estava perfeito. Instalaram sensores, testaram o painel. Nada de errado. Pode ser só oscilação elétrica, disseram. Mas os ruídos começaram a ficar mais frequentes. Às vezes, escutávamos a engrenagem do elevador descendo sozinha, parando no subsolo. Outras vezes, ele subia até o 4º andar, setor fechado à noite, e ficava com as portas abertas, por minutos. Numa dessas madrugadas, uma enfermeira do 5º andar desceu com uma maca e me chamou pelo rádio. Renato, o elevador parou no quarto. Eu não apertei nada. Fui até lá. Ela estava pálida. Disse que ouviu passos atrás dela, dentro do elevador. Mas quando virou, não havia ninguém. Fiz o possível para manter a calma. Talvez o som tenha vindo do corredor. Renato, eram passos dentro. Eu senti a vibração no chão. Depois daquela noite, ninguém mais queria usar o elevador entre 2 ôs e 3 veios. Mas o que mais nos incomodava era que ele sempre tocava o ding ao chegar no 4º andar. Mesmo que ninguém estivesse ali, mesmo com o setor trancado. Depois de semanas com o elevador agindo por conta própria, a administração resolveu chamar o zelador mais experiente do hospital, seu Arlindo. Homem prático, cético, desses que não se impressionam fácil. Ele desceu ao poço do elevador, fez manutenção completa nos cabos, testou os motores e no final do dia deu o veredito. Não tem nada de errado, mas só por precaução desliguei o painel do 4º andar. Agora ninguém consegue chamar o elevador lá de cima. Naquela noite, fomos todos dormir mais tranquilos, mas às 2h18, o ding ecoou pelo corredor. Elevador parado no 4º andar. Todos os painéis estavam desligados, todas as luzes apagadas, e mesmo assim,
ele subiu sozinho. O mais estranho, as portas ficaram abertas por exatos 17 segundos. Depois, fecharam devagar, sem comando, sem presença detectada. O seu Arlindo foi chamado de novo, bravo, dizendo que alguém devia estar mexendo escondido. Foi até a sala de segurança, pediu para rever as gravações. E lá estava. O elevador chega ao quarto andar, as portas se abrem. E por um breve instante, a câmera de segurança mostra uma distorção no fundo do corredor, como um embaçado na lente. Deve ser falha do sistema, ele insistia. Mas naquela mesma noite, uma das faxineiras passou mal. Disse que viu alguém sair do elevador, andar até a parede e sumir. Descreveu a figura como alta, magra, envolta numa espécie de pano escuro, sem rosto visível, sem som de passos. Depois disso, seu Arlindo se recusou a fazer qualquer outro serviço naquele elevador. Pediu transferência para o térreo. E nós passamos a evitar o elevador entre 2 Is e 3 Is. Até que um dos nossos, um enfermeiro recém-contratado, resolveu desafiar o medo da equipe e entrou no elevador sozinho após um desses chamados misteriosos. O nome dele era Gabriel. Tinha 25 anos, recém-formado, cheio de coragem, ou talvez de ceticismo demais. Naquela madrugada, por volta das 2h20, o elevador deu seu habitual ding, parado no quarto andar, sozinho. Gabriel, rindo, disse: "Vou lá ver o fantasma do elevador. Se eu sumir, coloquem minha foto na parede." Entrou com uma lanterna e o crachá no bolso. Desceu. Foram menos de 3 minutos. Quando as portas abriram no térreo, ele saiu mudo, rosto branco, mãos trêmulas. "Gabriel?" Ele não respondeu. Sentou no chão da enfermagem, os olhos vidrados. Depois de alguns minutos, murmurou: "Tinha mais alguém comigo." "Como assim? Alguém entrou?" "Não, não entrou. Já estava lá, no canto. Eu só percebi quando as luzes internas falharam por um segundo e vi o reflexo no espelho do fundo." O elevador do hospital tinha um pequeno espelho curvo no canto superior, usado para a visibilidade. Eu vi uma figura, muito alta, pálida, não se mexia, mas tinha um leve movimento no tecido da roupa, como se respirasse. "Você pode ter se confundido." Eu me virei. Estava vazio, mas o reflexo ainda mostrava ele, como se estivesse preso no espelho, como se o elevador fosse só um véu entre lá e aqui. A partir daquela noite, Gabriel se recusou a pegar elevadores. Passava pelas escadas, mesmo que estivesse exausto. Um técnico de TI, curioso com o caso, instalou um sensor térmico dentro da cabine, só para tirar dúvidas. E então veio o mais perturbador. Na gravação da noite seguinte, por volta das 2h17, o elevador subiu sozinho ao quarto andar. Sozinho, supostamente. Mas o sensor captou 2 formas térmicas. Uma maior, imóvel, encostada no canto, e outra que subia e descia, como se respirasse, sem ninguém visível. Depois da gravação do sensor térmico, a equipe entrou em pânico silencioso. Ninguém falava diretamente sobre o assunto, mas todos começaram a evitar a área do elevador. As ordens de serviço mudaram. Plantões foram reorganizados. Até os técnicos do turno da noite começaram a circular em dupla. Foi então que, numa manhã fria de domingo, aconteceu o que ninguém esperava. Um dos técnicos da manutenção, Henrique, 38 anos, entrou no elevador para revisar o painel da cabine. Era por volta das 2h15. Minutos depois, o sistema de segurança acusou falha elétrica. O elevador travou entre o 3º e o 2º andar. A equipe tentou contato por rádio, mas não houve resposta. Quase 10 minutos depois, ele foi resgatado, inconsciente, sem ferimentos, sem lesões. Mas ao acordar, já no pronto atendimento, ele repetia: "Ele me olhou, ele me viu, ele sabe meu nome agora.
Disseram que ele teve um colapso nervoso. Foi afastado. Nunca mais voltou ao hospital. E foi depois disso que um padrão foi notado. Todos os registros de movimentação anormal no elevador ocorriam entre 2h16 e 2h19 da madrugada. Sempre esse intervalo. Sempre no trajeto entre o segundo e o quarto andar. E então alguém lembrou. 3 anos antes, um funcionário havia morrido no poço do elevador. Um técnico chamado Edson. Caiu enquanto fazia manutenção. O acidente aconteceu às 2h17 da madrugada. Desde então, o elevador passou por revisões, trocas de motor, novo sistema de freios. Mas os chamados automáticos nunca pararam. Hoje em dia, aquele elevador foi desativado. Pintaram a porta, cobriram o botão com uma tampa cega. Mas às vezes, quem trabalha no terceiro andar garante. Ainda escuto o ding no fim do corredor. E por um segundo sinto o ar mais gelado, como se alguém ainda subisse ali, todas as noites. Se essa história te causou arrepios, escreve nos comentários. Você teria coragem de entrar nesse elevador depois das 2h? E se chegou até aqui, não esquece de deixar o like. Até a próxima.